Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziadinha. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Plot Twist Podcast. Eu sou o Pedro Edu. E aí, povo? Beleza? Aqui é o Pedro Valentim. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto bem complexo, a política. Ela que se constitui uma dimensão essencial da vida humana e sociedade. Em um sentido, ela se trata da esfera do poder. Ela é formada socialmente, na qual se agregam múltiplos e por muitas vezes contraditórios valores e interesses. E hoje, para o programa deste dia, a gente trouxe uma pessoa muito importante na nossa formação, mim do Valentim. Ela foi nossa professora no nosso último ano do ensino médio. Luciane Inácio, como você tá, professora? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, gente. Tá nervosa, professora? Um pouquinho, né? Sei lá o que eu vou falar, o que me aguarda aqui. Não, professora, Vambora. pode ficar tranquila que é sua casa. A gente já fez uma brincadeira com você no passado e você foi super bem, então não tem Que brincadeira você... foi essa? O talk show. O talk show. Talk show. Talk show. E você foi muito bem, então não tem o porquê. E a gente também... Faltou minha companheira aqui, né? Faltou, Glaucia. mas em breve, Glaucia, você vai estar com a gente aqui também, tá bom? A gente teve a ideia de te chamar porque, pô, não tem como. A matéria do terceiro ano do ensino médio é política do Brasil. A gente vê muito todo o caminho, os presidentes do Brasil, né? Tudo isso a gente vê muito no terceiro ano. E a gente... agora, em 2022, ano de eleição, então a gente pensou em trazer você, porque você fez pós-graduação, né? Só faltou o TCC, certo? Em ciência política. E eu acho que, pô, durante a sala de aula você sempre teve o cuidado de conversar com a gente sobre o que é política, sobre a gente entender, sobre a gente ter essa preocupação, sobre a gente querer participar, né? E com certeza você vai ensinar muito pra gente, pra todo mundo que tá em casa. Vai ser um assunto... Já deixar bem claro que a gente vai ser totalmente imparcial, a gente não quer cobrir nenhum lado e nenhum outro, tá bom? A gente vai ser totalmente imparcial justamente para não pesar no voto de ninguém nesse ano, né, professora? E me diz você, como foi para você pensar, porque primeiramente você é professor de história, né? E o que te chamou a atenção em ser professora de história? O porquê? Bom, meu caminho é um pouco longo, né? A gente estava conversando aqui antes, falando sobre essa questão de você sempre ter um mentor, né? Alguém que pode te direcionar, que pode pegar na tua mão e falar, não, vem aqui, vamos por esse caminho, depois que você escolhe a sua profissão. Eu sempre quis ser professora, eu nunca pensei em outra coisa, né? Hoje eu penso em ser jardineira, né? Em plantar uma plantinha, né? Já pensei em ser confeiteira, pedir para minha filha me dar uma batedeira, ela me deu, né? Sempre a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo outros propósitos. Mas, assim, a minha ideia sempre foi ser professora. E eu comecei com a área lá dos pequenos, né? Dos infantis. Eu sempre conto uma história que eu dei aula para o Jardim 2, e lá no Jardim 2 os meninos, eles faziam tanta bagunça que eu não conseguia controlar. Menino de Jardim 2, 5, 6 anos, eu não conseguia controlar os meninos, eu fiquei chorando na turma, fiquei chorando atrás da porta, né? E depois a gente foi crescendo, a gente vai crescendo tal, e vai se adaptando a outros modelos, né? E hoje eu sou muito feliz na área que eu trabalho, que é o ensino médio. Sou muito feliz, né? E o ensino médio, ele me chama muita atenção porque me faz estudar também. E cada série do ensino médio, ela tem um assunto diferente, e isso faz com que eu vá atrás do assunto, porque a gente também não pode ficar só ali na nata, né? Tipo assim, não se aprofundar no assunto. Então, é legal quando a gente realmente vai atrás, se aprofunda, tal. E essa ideia do ensino médio, para mim, é onde me faz feliz, né? E a área de história, quando eu comecei a fazer... Quando eu iniciei a minha formação no curso superior, eu comecei com estudos sociais, porque na época era estudos sociais, e dentro de estudos sociais tinha a área de geografia e tinha a área de história. E aí, depois de uns 3 anos fazendo estudos sociais, tanto geografia quanto história, eu optei para a área de história, né?
Mas a geografia também é linda, né? E principalmente a geopolítica, né? Depois a gente vai vendo outras coisas, a geofísica, né? A parte física do mundo, e tal. Mas a geopolítica tem tudo a ver com a história, né? E aí eu acabei me formando. Terminei o curso de história, fui fazer fiquei um bom tempo sem estudar, mas depois eu fui para a área de ciências políticas, fui fazer uma pós-graduação em ciência política. Só que a ciência política que eu fiz, ela era muito voltada para a área parlamentar. Então, eu precisava, por exemplo, estar dentro do parlamento aqui, dentro do Congresso Nacional, para aplicar tudo que eu vi dentro da ciência política. Mas também me abriu os olhos. Não me abriu caminhos, tá? Mas me abriu olhos para essa área de ciência política que eu gosto. E, principalmente, a área do poder legislativo. Tá? Tem o poder judiciário, tem o poder executivo, mas a área do legislativo me chama muita atenção em falar sobre isso, em estudar, em ler mais, né? É como você falou, a gente está num ano bem complicado. Eu acho que essas eleições elas vão ser eleições muito violentas, né? Não só nessa questão de ir para tipo assim, briga mesmo, né? Briga para a questão física, mas ainda mais com as redes sociais, a gente está com muitas polêmicas, né, dentro disso. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar. Eu, como professora, que chego até o aluno, que chego na casa do aluno, né? Chega até a casa do aluno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar, né? Principalmente dentro de história, geografia, né, filosofia, sociologia. Então, a gente tem que pontuar muito bem. Eu não posso, dentro da minha área, eu não posso, como professora, fazer o aluno votar em quem eu quero. Não é isso a ideia de ser professora, né? Eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Eu tenho que abrir os seus olhos, né? Tem que fazer com que vocês participem do processo eleitoral, mas eu não posso falar que você tem que votar em A ou B. Isso aí vai com cada um, né? A ideologia, o que cada um pensa, né? Então, para você, sempre foi história e sempre foi história do Brasil? Para mim, sempre foi história. A história do Brasil, ela começou a me chamar mais atenção quando eu fui para o ensino médio, né? Quando eu comecei a trabalhar com o ensino médio, começou a me chamar muito mais atenção, né? Por exemplo, eu amo a área, a parte que fala do Império. Dom Pedro I e Dom Pedro II. Gosto muito de ler sobre isso, entendeu? Eu não sei se eu era uma dama, né, naquela época, tal, uma domitilha, né, tal, mas assim, isso eu gosto, né? E a área, e obviamente que se fala do Brasil, né? E no processo da República, pós Getúlio Vargas, tá? Esse primeiro momento, que é a Primeira República, óbvio que a gente tem que conversar sobre isso, porque a nossa história ela vai e vem, né? O tempo todo, ela vai e vem. Então, a gente não pode se desligar do passado, porque em algum momento a gente está ligado a esse passado, né? Mas a parte depois de Getúlio Vargas, ali, naquele processo, 1930, 39, começa a guerra, então aquilo lá eu acho bacana. Estudar, falar, sabe? Não, bacana mesmo. Professor, você já falou o que chamava muita atenção que durante sua pós-graduação. Você estudava muito o parlamentarismo, mas você gostava muito da parte legislativa. Mas o que é isso? Que você fala, o povo sempre está passando na TV, a Câmara Legislativa, não sei o quê, o parlamento e tal, e não sei o quê. Mas o que é? Onde é que se encaixa o Senado? Onde é que estão os deputados nisso aí? Entendeu? Qual é a diferença do deputado distrital para o deputado federal, estadual? Então, vamos lá. Essa questão do poder legislativo, ela me chama a atenção porque se fecha o Congresso Nacional, gente, fecha o Brasil. Entende? Fecha o Congresso Nacional, você pode começar a fazer uma leitura de uma ditadura. Não tem como, né? Hoje, o nosso Congresso Nacional ele é composto por 513 deputados federais e 81 senadores, né? Dentro desses deputados aí, a gente tem inúmeros aí de cada partido, né? Hoje, quem comanda ali o PT, né? Que são mais ou menos 53 cadeiras, e o PSL, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano.
mas é um partido de direita, tá? Que era o partido do Bolsonaro era qual antes? PSL? PL, né? Então, pronto. Esses aí. Bom, o que acontece? E aí tem outros também, né? Tem outros menores, ali o PSOL, né? Os republicanos, Partido Verde e tal. Então, isso é importante para o país, sabe? Essa diversidade de partido, né? Esse pluripartidarismo aqui no Brasil, isso é importante, porque é só assim que a gente consegue fazer a democracia. Entende? Não tem como a gente pensar em um Congresso Nacional, sendo que a maioria, se são 513, vamos colocar aí 80% de direita. E a gente tem um presidente de esquerda, né? Ou vice-versa. Não tem como, né? A gente faz parte de um presidencialismo de coalizão. Então, o presidente ele precisa desse Congresso Nacional para poder governar. Porque se ele não tem esse Congresso Nacional, ele não consegue governar, né? Então, antes mesmo da gente pensar em qual presidente a gente vai colocar, a gente tem que pensar em quais são esses deputados e senadores a gente vai colocar dentro desse Congresso. Porque eles pensam nas leis, né? São eles que conseguem gerir tudo isso aqui que a gente tem. O Brasil ele é muito grande. O que a gente vive numa redoma aqui no Distrito Federal, né? É um quadradinho mesmo. A gente não sabe o que está acontecendo no norte do país, né? Com toda essa questão agora que está acontecendo em relação à questão ambiental, a gente não sabe o que está acontecendo lá, né? O pessoal fala muito assim, não, porque a gente precisa defender os índios. Será que está todo mundo pensando nesses índios, cara? Todo mundo pensa nisso, né? Ou será se é uma forma de colocar isso aí, esse assunto em pauta, para poder, sei lá, defender A ou B, né? Então, é uma questão mesmo da gente parar para pensar em quem está pensando nesses índios, quem está pensando nessas minorias aqui do Brasil, né? Em leis que possam beneficiá-los. Então, o Congresso Nacional ele está aí para isso, para poder pensar em todo esse país, né? Pensar no Brasil por inteiro, né? O deputado distrital, não, ele pensa aqui, ó, só aqui, no nosso caso, né? O deputado distrital ele só vai pensar aqui no Distrito Federal, né? O municipal, que são os vereadores, eles também só vão pensar nos municípios, né? Agora, o federal, não, ele pensa no Brasil. Então, a lei que passa lá é uma lei federal, não é uma lei, né, que vai abranger só o município. Não, vai abranger toda a federação, né? Então, isso é muito importante, a gente pensar nesse parlamento, sabe? Nesse Congresso Nacional. Como que a gente vai, que a gente estou falando, obviamente, toda a nação, como que a gente vai compor esse Congresso Nacional com essas eleições agora de 2022, né? Então, é importante a gente pensar em tudo isso daí. A gente entende agora um pouco mais onde cada um está mais efetuado, né? O distrital está só aqui em Brasília, né? Ele só vai trabalhar para o povo daqui, Exatamente. sacou? Os senadores, qual o papel dos senadores já, depois dos deputados, né? De senadores. O que eles fazem no Brasil? Eles também vêm com essa pegada, assim, na verdade, é como se fosse a Câmara Baixa e a Câmara Alta, né? A Câmara Alta seria esses senadores, né? Eles têm um papel, não vou dizer mais importante, né? Mas eles complementam o que os deputados pensam. Por exemplo, quando aconteceu o impeachment da Dilma Rousseff, primeiramente passou pela Câmara dos Deputados, né? Os 503 foram lá pela minha mãe, pelo meu cachorro, pela minha avó, pelo tal, voto sim ou voto não, né? Mas quem bateu o martelo realmente foram os senadores. São eles que vão fazer toda a análise, né? Por exemplo, quando vai um ministro do Supremo, né? Ele é indicado pelo presidente, o ministro do Supremo, e aí ele vai assumir o papel. Quem vai fazer toda a sabatina nele são os senadores. Entende? São os senadores, eles têm um papel não mais importante, mas fundamental para todo o processo legislativo, né? Eles complementam o que
os deputados fazem. É um complemento a mais do que os deputados fazem. Então, realmente, igual você tá falando, não adianta você botar um deputado que pensa A, se precisa passar no Senado que você votou no lado B, faz depois na presidência votando no cara que pensa D, por exemplo. Tem que haver tudo isso. Toda essa relação. Por exemplo, o presidente, a gente vai ver muito isso agora, né? O presidente, os candidatos à presidência, eles vão fazer propagandas com quem eles conversam, né? Não estou falando só de partido, mas se eles são mais ou de centro, ou de direita, né? Ou de esquerda, né? Então, eles vão fazer propagandas dessa forma, para que eles possam compor esse Congresso. Vamos lá. Vamos supor que Jair Bolsonaro ganhe as eleições. Para ele poder ter essa conversa com o Congresso Nacional, é necessário que dentro do Congresso Nacional tenha mais pessoas ligadas a ele, tenha mais deputados ligados a ele. Porque imagina só se ele ganha, né, as eleições e dentro do Congresso Nacional tenha mais deputados de esquerda. Como que ele vai conseguir gerenciar tudo isso? Como que essas ideias dele, como é que as pautas, né, do Executivo vão passar no Congresso? Entende? Então, é necessário que eles trabalhem juntos. É necessário que os candidatos à presidência coloquem dentro do Congresso Nacional um número maior de cadeiras relacionadas a eles. Quer ver? Hitler fez muito isso. Quando Hitler, lá em 1933, sobe ao poder, que o Reichstag, né, que era o parlamento alemão, ele tinha poucos do partido nazista, o cara trabalhou em cima daquilo, então, de 30 membros ali do partido, ele colocou 200 e tantos. Então, quer dizer, ele conseguiu governar porque ele tinha um parlamento a favor dele. Entende? Então, isso é necessário. O nome que a gente dá a isso é, no nosso caso, presidencialismo de coalizão, né? Para que eles possam realmente governar bem, fazer uma boa governança aqui no governo federal. Né? Ô, professora, e no meio de todo esse sistema que você falou, desde os deputados aos senadores, e os ministros? Eles seriam tipo para bater um martelo em uma decisão em uma necessidade que os deputados e os senadores trazem? Qual seria o papel dos ministros? Você fala porque assim, a gente tem os ministros dos ministérios, né? Uhum. Esses ministérios, que são compostos por esses ministros, fazem parte desse poder executivo. Então, é o cara que vai pensar na educação, é o cara que vai do Brasil, é o cara que vai pensar na saúde do Brasil, né? A gente teve, durante esse processo aqui, vamos pegar ali do FHC. O FHC foi um ministro da Economia. E foi o cara que pensou no Plano Real, que acabou dando certo na época. Né? Então, são ministros que vão se destacando. Quer ver um outro cara que se destacou bem? Assim, a gente teve, deixa eu ver aqui, teve um bom ministro da Educação, que foi o Cristóvão Buarque. Ele é do Distrito Federal. Cristóvão Buarque foi o ministro da Educação. Então, quer dizer, são caras que pensam nisso, né? O que eu acho que, assim, por exemplo, no governo do Jair Bolsonaro, que eu sinto muita falta é, por exemplo, um ministro que pense na cultura do nosso país. A nossa cultura está, nesse período do governo Bolsonaro, ela está de mal a pior. Né? Eu não vejo o governo federal fazendo esse incentivo à cultura do Brasil. Né? Outro ministério que também não está legal é o Ministério da Educação. Ninguém escutou nada, o cara falando alguma coisa, né, de bom sobre a educação no Brasil. Mas eu também entendo, gente, que a pandemia ela não beneficiou em nada esse governo. Se a gente for parar para pensar como que eu vou... Tem um vírus, o vírus chega, toma conta do mundo, entende? Eu estou iniciando o meu governo, porque 2020, ele entrou em 2018, né? Ele entrou em 2019, na verdade, né? 2020 inicia a pandemia. Como é que o cara vai gerenciar tudo isso? Né? Então, é muito complicado, muito complicado.
Para mim, um cara que se destacou no governo do Bolsonaro foi o ministro da Saúde, esse Queiroga, Marcelo Queiroga, né? Depois de tanta atrapalhada, eu acho que o Marcelo Queiroga ele conseguiu dar uma segurada, sabe? Uma organizada naquilo ali. Então, é importante que os presidentes eles pensem nisso. Não só colocar ali quem não, porque é meu parceiro de partido, ou porque... Não, tem que pensar, cara, não, vou colocar alguém aqui que realmente saiba o que ele está fazendo. É um cara da economia, então vou colocar um cara que saiba o que ele está fazendo ali, né? Não em termos de partido, porque até o governo do Lula, o governo do Lula teve muito isso. Eu vou colocar alguém dentro do ministério para eu poder fazer esse tipo de aliança. Aí é um cara que não sabe nada de cultura, não sabe nada de saúde, não sabe nada. Entende? Então, acho necessário pensar dessa forma, que não atrelar a política, essas questões das alianças políticas, com partido, né, dentro desses ministérios. Não, tem que pensar um cara técnico realmente, que vá pensar naquilo. Que vá pensar, não, como é que eu vou gerenciar o SUS? Né? O SUS é federal. Então, como é que eu vou gerenciar tudo isso daí? Como é que eu vou gerenciar a educação? Né? Por exemplo, essa questão do novo ensino médio. É uma pegada legal. Por mais que tenham ataques, por mais que... Mas é interessante o novo ensino médio, sabe? É necessário, obviamente, que os colégios, né, que cada gestor aí saiba gerenciar tudo isso dentro da sua escola. Mas é uma pegada interessante. É um novo modelo, uma nova ideia, entende? Porque a gente tem que vir assim, com novas ideias. É isso que vai transformar o mundo, né? É isso que vai transformar o Brasil. Eu acho que hoje a gente tem a gente tinha que pensar em cabeças novas, sabe? A gente tem coronéis dentro do governo, entende? São pessoas... Não que eu acho que as pessoas mais velhas não possam... não tenham ideias legais. Não, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em pessoas novas, que vá pensar diferente, que traga uma proposta diferente para o Brasil, sabe? Senão a gente se afunda. Entende? Professora, só para não ficar tão embolado, na minha cabeça pelo menos. Vamos botar, por exemplo, assim, de modo geral. Os deputados pensam em leis, no que fazer mais ou menos para melhorar, né, cada setor, digamos assim, né? O Senado tá ali para ver se realmente aquilo é necessário, se aquilo tá indo de acordo, se tá sendo legal, né? Porque você também vê, por exemplo, na CPI, quem toma a frente é o Senado, certo? Que eles estão ali para ver se foi tudo de acordo o que aconteceu, certo? E o presidente faz o quê, então, nesse negócio todo? Porque parece que todo mundo tá fazendo papel por ele já. Parece que ele tá lá só sentado mesmo e caneta. Na verdade, ele é o chefe do Estado, né? É ele que representa o Brasil. Mas é o cara também que pode pensar em algo. Ele tem os ministros dele para isso, para eles pensarem, esse conselho, para poder pensar em algo bacana. Por exemplo, quando falou sobre a questão das armas, né, da legalização das armas aí. Não sei como é que é o processo. Juro que eu não sei como é que é o processo mesmo. Mas quando pensou sobre isso partiu de quem? Do presidente. Entendeu? Então, o presidente ele também pode fazer isso. Aí, então, ele lança lá para o Congresso. O Congresso ele vai fazer a leitura, tanto os deputados quanto os senadores, e depois vai para o STF. Né? E ali o STF ele vai partir do princípio assim, que eu estou ali... Porque quando... Beleza, surgiu a lei. Tá? Tem a lei. Então, quem vai colocar essa lei em prática é o Poder Executivo. É ele que vai colocar. Está aqui no Diário Oficial, a partir de hoje, vai acontecer dessa forma, assim, assim. Tá? Quem não fizer o negócio direito, quem é que vai julgar isso os juízes, né? E aí, em cada instância, o estadual, o federal, entendeu? Em cada instância. Então, cada um tem a sua função, né? Não tem como a gente falar assim, não, cara, então para que serve um presidente? Não, ele é o chefe do Estado, é ele que representa a nação, é ele que está ali também para ajudar a pensar em tudo isso que a gente está vivendo hoje. E ele também pode pensar em leis, né? Ele pode vir com decretos, né? Por exemplo, na época da pandemia, quando vieram os decretos, né? E aí ele falou, não,
ele, Jair Bolsonaro, tá, gente? Não, então não vamos fechar. Aí entra quem? Entra o STF, fala, não, cada estado vai pensar como vai fazer. Então, entregou para os governadores o que ele poderia ter feito. Não, a gente não vai fechar. E aí o pessoal, não, cada um vai fechar de uma forma. Você pode observar que aqui no Distrito Federal fechou, acho que foi um dos primeiros estados, assim, né, a fechar, né? O distrito a fechar. E depois outros estados foram caminhando. Aí, em relação à máscara, não precisa mais usar máscara. Aí tem estado que não, ainda não tem como liberar. Não, tem estado, não, a gente já pode, tal. Então, cada um vai pensando, cada um tem a sua função, sabe, Pedro? Isso é muito legal dentro do Brasil. A nossa organização política, ela é interessante, sabe? Cada um tem o que fazer, sabe? Agora, precisa conversar. Precisa se alinhar. Porque senão vira essa bagunça que a gente está hoje. Que hoje realmente está muito, muito difícil. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, galera, então, eu vou votar no Bolsonaro. Meu Deus, na hora que eu descer ali, cara, a galera vai me detonar. E se eu falar que eu vou votar em Lula, cara, minha mãe vai me espancar quando eu chegar em casa. Você tá entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Será que Lula realmente foi tão bom? Será que Bolsonaro foi tão bom também? Será que os dois... Todo mundo fez uma merda. Todo mundo fez alguma coisa errada. Você tá entendendo? Todo mundo fez alguma coisa certa, todo mundo fez alguma coisa errada, sabe? Ó, Lula, ele apostou muito nessa questão dos programas sociais, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, quando o Lula entrou, ele entrou em 2003, né? O século virou em 2021. 1998, ali, um pouquinho para trás, veio a globalização. A globalização, ela abriu o mundo para muita coisa bacana, né? Então, quer dizer, essa globalização, cara, ela transforma o mundo. Então, o Lula entra com bem. Mas por quê? Porque o mundo estava bem. Entendeu? E aí, o que ele teve que pensar? Não, eu vou ver como é que eu vou fazer alguns programas sociais, porque eu também tenho que defender a minha economia, né? É uma coisa chamada protecionismo. Assim, eu preciso defender a minha economia. Então, deixa eu pensar aqui. Aí, ele lança os programas sociais, né? Aí, os programas sociais, ele focalizou na questão dos negros, né? Aí vieram leis que não eram... Essas leis não são de agora. Tá? Não é de agora do Lula, não, tá, gente? Isso aí já o pessoal tem falando há muito tempo. Aí, não, agora vamos para o ProUni, que a gente estava conversando, né? Então, abre espaço para todo mundo estudar, né? Para o filho da empregada doméstica chegar no topo, cara. Isso é muito bom, entende? Então, quer dizer, ele já pegou o mundo já na transformação. E isso foi bom para o governo dele. Entendeu? Então, quer dizer, hoje, o que a gente tem hoje? A guerra. Como é que governa desse jeito? A gente está saindo de uma pandemia. Não estou defendendo, gente. Isso não é defesa. Isso é olhar e ver, sabe, ser justo com o processo também. Dai a César o que é de César, né? Ser justo com o processo. E eu não estou falando que se o Bolsonaro... Eu tenho as minhas ideias, né? Mas eu não estou falando se o Bolsonaro foi ruim ou bom, se o Lula foi ruim ou bom. Cada um, dentro do que ele tinha ali, ele tentou fazer alguma coisa bacana para o país. Entendeu? Mas também fez merda. Porque teve um mensalão. Né? Teve um mensalão e foi no governo do Lula. É muito importante, eu vejo que é muito importante a gente entender todo esse processo, porque o povo brasileiro é muito chamado como o povo analfabeto político. É, o analfabeto político. Né? Não sabe o que faz, simpatiza com o rosto, vai ser esse aqui mesmo. Pedro. No momento que, igual você falou, o presidente do estado está representando a gente, então a gente tem que escolher alguém que saiba lidar com as pessoas, que saiba ser realmente um diplomata, saber lidar com todo lugar, saber se comportar e tudo mais, né? E eu vejo que a gente sempre foi, né, o povo analfabeto, mas desde de 2014 para frente, então, eu vejo o desânimo da galera muito maior. Porque minha mãe, eu via muito da minha mãe,
Minha mãe era apaixonada por jornal. Ela morava lá na roça, lá, era só no radinho de pilha, era o que tinha pra escutar, e era apaixonada no jornal. E de 2013, 2014 pra frente, o jornal ficou chato. Porque era só robô daqui, política, robô de lá, robô de cá, e não sei o que, pá. E eu acho que... aí a gente vai perdendo o interesse na política, cara. Porque a gente não vai... Cara, coisa chata. Toda vez você liga lá, Globo, né? Vamos pegar a Globo. Tá lá falando, metendo malho. Aí você vai para outro... Não, vou passar pano. Aí vai para outro, sabe? Ninguém consegue fazer uma leitura imparcial do processo. E chegar até o cara lá de baixo. Sabe? Aquele cara lá da classe C. Sabe? Que está cansado de ouvir política e precisa trabalhar e precisa ter o dinheiro para poder sustentar a família. E aí, o primeiro que chegar aqui, ó, nele aqui, pronto, ganha o voto. Comprou. Eu acho que isso até também é uma manobra da política não fazer que a gente não entenda. Eles querem que a gente não entenda. É verdade. É melhor pra eles que eles não... Que tem esse povo que não entende, porque fica mais fácil pra eles, facilita tudo, eles não têm tanto trabalho assim, pra quê? Pra quê? Pra que esse trabalho? Né? E a gente vê a invasão já começar, né? Recorde a invasão. Eu acho que justamente por isso, né? Porque realmente, cara, quem é que quer lidar com política, gente? Quem é que quer botar a mão nesse meio, sacou? Você consegue pensar no que poderia melhorar para não acontecer toda essa invasão? Olha, assim, antes deixa eu até falar uma coisa. O que o Bolsonaro faz muito hoje ele está longe dos maiores meios de comunicação, né? Está totalmente afastado disso. Mas ele consegue chegar. Porque ele vai lá no Instagram, né? Lá no Twitter, que é onde a galera tá. Entende? Então ele está chegando lá embaixo. Então, quer dizer, isso foi uma aposta muito grande dele, né? E ele está conseguindo chegar. Ele está conseguindo chegar lá na camada mais baixa, né? Que agora é o que os outros vão começar a caminhar também. Né? Ele não precisa desses grandes meios de comunicação, né? E eu acho que eu penso assim, eu vou falar eu como professora de história, tá? Eu penso que a partir ali do 8º ano, 9º ano, é onde a gente começa a conversar sobre política. O que eu posso fazer é chegar para o meu aluno e falar, vamos entender aqui o processo legislativo? O que é o poder executivo? O que é o poder legislativo? O que é o poder judiciário? Vamos entender isso aqui? Porque é aí que a gente começa a fazer o aluno, né? Porque é dali, né? O aluno que vai transformar tudo isso. Transformar essas informações, né? Para algo realmente bacana, né? Para a sociedade. Porque ele sai dali, vai para casa, ali em casa ele vai conversar sobre política, né? Tem aquele debate da família, tal, entende? Então, eu, como professora, eu tenho que começar dali. Agora, sim, como que a gente pode transformar esse mundo, cara? Só através da educação, Valentim. Valentim, Pedro. Pedro, vai para os dois. Pedro, só através da educação, eu penso. Não tem outra maneira para a gente transformar esse país se não for através da educação. Sabe? Tem muitos que saem daqui, né? Termina aí o ensino médio, sai daqui e vai estudar fora. Quem tem, quem pode. Entende? Quem se arrisca nisso daí. E tem uma galera que não tem como. E aí começa a acontecer essa... Pô, vou desistir de estudar. Aquilo que a gente está conversando, a gente não pode desistir. Eu tenho que pensar que eu preciso transformar alguma coisa. Não só na minha vida, primeiramente, não só na minha vida, mas, sabe, na vida de alguém, no mundo, na minha cidade. Em algum local eu tenho que fazer alguma transformação, né? Para o bem. E a gente só consegue fazer isso através da educação. Se não tiver educação, cara, não tem saúde, não tem segurança, não tem nada. É muito mais fácil. Aliás, eu vou falar que é muito mais fácil, mas eu nem sei. Vender drogas. Eu vou pegar aqui uma trouxinha de maconha aqui, cara, vou vender ali, ganhar o meu, entendeu? É muito mais fácil eu ganhar o dinheiro assim, né? Do que eu realmente colocar a cara nos estudos, abrir um livro, ler, sabe? Produzir algo bacana. Entende?
quando não se tem educação, né, abre espaço para um monte de coisa errada. Um monte de coisa que não é bacana. Pergunta para algum pai que aí teve filhos envolvidos com drogas se foi legal para esse pai. Entendeu? Se esse pai quer ver esse filho fumando maconha todo dia, se envolvendo nesse mundo. Não é legal, gente. Então, só a educação transforma. Não tem outro, para mim, não tem outro caminho. Eu vou falar da Anitta, mas porque teve uma coisa que eu achei interessante que ela fez. Talvez vocês conheçam a Gabriela Prioli. Gabriela Prioli, ela é uma advogada, né, formada em Direito. Hoje ela faz alguns programas da CNN com o Leandro Carnal, que eu acho um mestre, assim, sabe, de história, filosofia, tal, etc. E a Anitta pegou a Gabriela Prioli num momento e foi conversar sobre política nas redes sociais dela. Mas ela partiu lá de baixo. Lá de que... Essa pergunta que, assim... Cara, então para que tem um presidente? A Gabriela Prioli foi lá e respondeu. O que é o poder executivo? Ela foi lá e foi falando. Sabe? Mas ela conseguiu chegar em todo mundo. Entendeu? De alguma forma. Sabe? Infelizmente, algumas coisas que ela fala, eu não compartilho das ideias dela. Tá? Mas sobre esse ponto, cara, foi 10. E é assim que a gente tem que fazer. Entende? Eu acho que todo professor pode conversar um pouquinho, sem precisar falar em quem eu vou votar. Eu não tô. Vocês sabem quem eu vou votar? Qual a minha pretensão? E eu estou falando de política. Não é verdade? E se eu quiser votar em Bolsonaro, cara? E se eu quiser votar em Lula? E se eu quiser anular meu voto? Tá tudo bem, gente. Cada um tem as suas ideias, cada um tem as suas ideologias, as suas defesas, o que achou do governo do Lula, o que achou do governo do Bolsonaro. Cada um tem. E eu sou muito... Eu defendo a liberdade, sabe? Cara, é a sua escolha. E ponto. E acabou. Você não tem que ficar questionando a escolha do outro. Tanto que é muito triste quando a gente vê a intolerância que tá tendo quando qualquer coisa que você fala de política, você apanha, alguém morre. É uma intolerância tão grande que assusta muito, né? Pedro, exatamente. É assustador. Por isso que antes da gente começar, a gente tá falando, pô, e se eu sair daqui cancelada? Mas eu tô tranquila em relação a isso, sabe? Porque eu sei o que eu penso, qual é o meu propósito, né? Mas eu também sei que eu não posso chegar em vocês e falar, não, vocês têm que votar em tal pessoa. Chegar aqui metendo malho no Lula ou metendo malho no Bolsonaro, entendeu? Ou em qualquer outro candidato, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Vamos dar liberdade para as pessoas escolherem. Chegar no dia das eleições, cara, ganhou, o cara tem que fazer o papel dele. Qual que é o papel dele? Não pode ser corrupto. Ele tem que gerenciar esse país, entende? Tem milhões de pessoas nas mãos dessa galera. E eles têm que parar para pensar, cara, aonde que eu preciso ajudar? Eu preciso ajudar aquele cara, aquele ribeirinho lá do norte do país, cara, que está passando fome, sabe? Eu preciso ajudar aquele cara lá do Nordeste, cara, que tá ali na seca, louca ali, sabe? Eu preciso ajudar o cara do Centro-Oeste que manda, que mora bem ali naquele... Agora tem uma comunidade ali, Santa Luzia, né? Não tem, sabe? A galera tá passando fome. Eu preciso ajudar. Então, eles precisam chegar lá embaixo, porque o de cima já tem o dele. Entende? A elite já tem o que comer. Tem uma galera que não tem o que comer, né? Entende? Professora, você aponta muito, né, a questão da educação, né? Seria um ponto muito importante. E o que de 2014 para mim é quando começa já a campanha política de Bolsonaro começa em 2014 para mim. Na verdade bem antes, mas em 2014 ele já começa, ele não se elegeu, mas ele já começa a dar as caras e agir de uma forma que eu vejo que ele comprou a ideia da segurança. Durante todo
2014, 2013, que teve aquele movimento, o Gigante Acordou, você via todo mundo muito revoltado com a segurança, muita gente pedindo até um regime militar, né? Falando que vai ser a solução. Porque vindo ele, segurança 100%. E eu vejo que ali o Bolsonaro já começa a se movimentar, tanto que até no voto de impeachment, ele até sauda o coronel, né? Isso. E eu vejo que ele compra o lado da galera que quer o militarismo. Compra também o lado das pessoas que acham que o militarismo não precisa o militarismo, mas, pô, será que se alguém mais rígido viesse, seria bom? Saca? Eu queria que você falasse pra gente, explicasse pra gente como, de quantas maneiras, de quais jeitos o regime militar não é bom. Não tem como ser bom um regime, uma ditadura, não tem como ser bom. Não tem como. Eu tava conversando algum tempo atrás com uma pessoa da minha família, ele falou, a gente precisa do militarismo. Aí eu falei, cara, você consegue apontar alguma coisa que foi boa? Aí ficou gaguejando 30 minutos, mas você vê que o cara comprou só por causa da ideia da segurança. Só por isso. Porque a gente... Mas será assim durante o regime militar teve segurança, gente? Então, também tem isso, né? O regime militar trouxe isso? Trouxe a segurança para o país? Será se não tinha mortes, não tinha, né? Nas fronteiras não teve... como é que fala? Não, eu digo assim, essas de armas, meu Deus, contrabando? Contrabando, será que não teve? Sim. Entende? Será que é só isso, Brasil? Será que é só segurança? Porque também o que a gente vê o que dá pra dar uma maquiada em quem ainda não entende tanto é até a questão do milagre econômico. Porque pode brilhar no olho de alguém o milagre econômico, né? Foi recorde, o PIB foi recorde. Mas ainda assim não foi bom. Ainda assim não foi bom. Pois é. Ó, só pra você ver. Na época do Michel Temer, tá? Michel Temer, ele entrou logo depois da Dilma, né? Tá. A inflação tava 9 e tanto. No governo dele, em 2 anos, ele conseguiu diminuir a inflação para 2,7, mais ou menos. Cara, e aí, ele foi bom? Isso, exatamente. Significa que ele foi bom pro Brasil? Significa que ele foi bom pro Brasil? Você tá entendendo? A gente não pode focar só nessa questão da segurança, né? A gente tem um leque de coisas que precisa pro Brasil, né? A gente falou da educação, mas tem saneamento básico. Cara, tem uma galera, gente, que até hoje não tem água potável dentro de casa. Você tá entendendo? Não tem água para tomar banho. Como? A gente tá, sabe? Eu entro para minha casa, eu tenho a minha água, tem galera que não tem isso. É só a segurança que a gente tem que pensar? É só colocar a arma nas mãos? Não adianta. Pensa, se a gente conseguir desenvolver bem a educação no Brasil, a gente tira várias crianças desse mundo, né? Desse submundo das drogas. Não é? Ele vai precisar de armas, cara, para poder assaltar. Pô, o cara tá envolvido em outro projeto de vida, entendeu? Né? A saúde pública, ótimo, o SUS tá aí para, né, mandar no Brasil, né? Isso é super importante pro Brasil. Mas, cara, chega numa fila do SUS aí, sei lá, de hospital, tá todo mundo conseguindo fazer o que é necessário, né? Fazer uma como é que fala? Um diagnóstico bacana, né? Não tem, entendeu? Eu entendo que a galera pensa muito nisso, mas o Brasil, ele não é só isso, não é só a segurança. E a gente não pode se apoiar só nisso. Professora, o que acontece? O que eu vejo? Quando a pessoa não sai de casa pensando na educação. Por exemplo, sair de casa, nossa, a escola
meu Deus, ou então pensa na saúde. Tipo assim, a pessoa anda preocupada no dia a dia, né? Meu Deus, se eu ficar doente, ou se eu for no hospital, acho que eu não vou ter. Mas no si, sempre no si. Mas a segurança, eu vejo que a pessoa sai de casa com medo já de ser roubada. É uma coisa mais imediata. Uhum. Por isso que eu acho que pega tanto, na real. Porque a escola não é tão imediata assim. Manda o filho pra escola, beleza, vai cumprir todos aqueles anos, né? Tudo mais, a saúde, eu vou fazer o exame, eu sei que tem um processo que eu vou ter que ir lá vou ter que passar pela triagem, ter que ser atendido, ter que marcar, agendar pra fazer tal exame, mas a segurança meio que não pode esperar, porque eu posso morrer aqui agora por um tiro, posso ser assaltado. Eu realmente não sei aonde poderia melhorar mais. Eu entendo o que você está falando, Pedro. Eu entendo, assim, que a questão da educação, ela é a longo prazo, né? Porque você vai pegar um garoto ali, você vai ter que ali todo ano ali tá no ouvido do garoto tal para ele poder estudar tal, até ele chegar lá no ensino médio tal e começar, né? Então isso é a longo prazo. A segurança não. A segurança eu entendo que é a curtíssimo prazo, entende? Mas aí eu te pergunto o seguinte: será se a gente armou a população, será se é isso que é o caminho? Entende? Será que nós, Brasil, a gente tem um comportamento, nosso comportamento é de ter armas realmente na cintura? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente viu um cara que parou, bateu um no outro, tá? O cara pegou, saiu, matou o outro cara, porque encostou o carro. Será que a gente tem esse comportamento? Que é diferente dos Estados Unidos, tá? Porque alguém pode falar, não, porque os Estados Unidos, não sei o quê. Cara, mas vamos ver a história dos Estados Unidos. Lá atrás, na independência dos Estados Unidos, na primeira Constituição foi falado, os cidadãos precisam ter armas para poder, né, cuidar das suas propriedades. Ali já é um comportamento deles. A gente não tem esse comportamento. Não tem, entende? E como que a gente pode, então, não sei, sinceramente, eu não sei como é que a gente pode melhorar essa questão da segurança no nosso país. Porque a gente começa lá atrás, né? A gente começa, por isso que eu estou falando em relação à educação. A gente começa lá atrás com um garoto que está fazendo tráfico de drogas. E esse garoto que está fazendo tráfico de drogas, ele precisa de armas. E ele vai crescendo nesse mundo, entende? Daqui a pouco ele é um dos chefes lá do tráfico de drogas dentro de uma comunidade. Entende? E o negócio vai crescendo. Sabe? Então, quer dizer, começa lá embaixo. Ninguém é gigante de uma hora para outra. Ninguém é um chefe do tráfico de uma hora para outra. Né? Os grandes traficantes, eles em algum momento, eles foram orelha seca. Eles foram nada ali. Né? E depois eles foram crescendo. Será se em algum momento tivesse a educação ali no meio disso tudo, sabe? Projetos bacanas. Não só, eu estou falando de educação, mas a educação também é muito ampla, né, gente? Sim. Porque a educação envolve também o esporte, né? Cultura, sabe? O cara vai lá, toca uma música bacana, aprende o violão, aprende a dançar, aprende... Será se ele vai se envolver nisso? Né? Então, é uma maneira... Isso aí também é um achismo, tá, gente? Porque o Brasil, ele é tão louco que hoje você pensa assim, amanhã, né, você vai olhar, cara, realmente essa ideia não deu certo. A gente vai ter que ir para outro caminho, né? Então eu penso nisso, sabe? De chegar lá embaixo, lá no garoto, lá da comunidade. E pegar esse garoto, sabe, experimento social? Pegar 2, né? Não dá para fazer o garoto, não, você vai para o tráfico, você vai ficar aqui comigo. Não dá para a gente pensar assim, né? Mas vamos fazer um experimento social assim. Vamos pegar o cara lá de uma comunidade, que está envolvido naquilo ali, e vamos trazer ele, né, nesse caminho da educação, da cultura, do esporte e tal. E vamos ver como é que vai ser esse garoto quando ele tiver maior, sabe? Quando ele tiver adulto. Sabe se ele não vai pensar de uma maneira diferente? São tantos que pensam assim, né? Tantos. Então, eu ainda aposto na educação, mas eu também entendo que a educação ela é a longo prazo. A gente não consegue transformar uma pessoa de um dia para o outro. E a segurança, não. E aí eu te pergunto, você acha que o exército nas ruas vai fazer muita diferença?
né? Pode causar até, tipo, revolta que pode causar. Não é? Não vai ter positivo. Aí fica, o pessoal se sente naquela de, tá se sentindo vigiado, Vigiado, tá se sentindo controlado. exatamente. Que aí é justamente que causa revolta Que popular e resulta em, Entende? em várias coisas que a gente já viu na nossa história. Pois né? é, sabe? Então, não sei se colocar o exército na rua, né? Sei lá, colocar mais policiais, né? Que é necessário também, óbvio, né? Mas, assim, sei, tem alguma coisa que a gente está falhando. Eu estou falando a gente, nação, tá? Nós, todos nós, pensando, né? A nação. Tem alguma coisa que a gente não está fazendo certo. Justamente para evitar esse tipo de confronto, esse número essa quantidade de tráfico de drogas, sabe? Essas fronteiras, né? Mas também a gente também tá em torno aí de altos cartéis aí. Sim, eu puxo a questão da segurança porque é o que mais faz o povo pensar no militarismo. Você falou, armar o povo, mas no regime militar, né? O povo se armou do jeito que deu, né? No meio do contrabando, se armou. E o que a gente viu foi uma guerra civil. Nos livros de história vai ter tantos e tantos nomes que viraram símbolo de revoltas, que o povo foi pra rua armado e ainda não deu certo. Cadê a segurança nisso tudo? Pessoas estavam morrendo, civis estavam tendo que se armar, se armou do jeito que deu, teve que se armar para tentar, porque não havia segurança, entendeu? Não havia a segurança. Então é realmente mostrar pro povo que não é só a segurança que está envolvida nisso. Se a segurança fosse tão fácil assim, tenho certeza que já teria resolvido há muito tempo. Ah, com certeza. Porque se fosse tão fácil, já estava resolvido já. Exatamente. Não existe esse discurso tão fácil, vou chegar no poder e vou resolver. Não existe esse discurso. Não dá para cair nele. Eu fico me perguntando, gente, o Brasil ele é tão cheio de problemas, o que essa galera quer tanto no poder? Tem alguma coisa nessa cadeira, não tem? Não é? Cara, o país que tem problema, gente. É problema você vai pegando todos os leques, educação, saúde, segurança, né, saneamento só básico. Dor de cabeça. Cara, só dor de cabeça. O que essa galera tem alguma coisa naquela cadeira ali, gente? Tem alguma coisa. Mas eu já sei o que é, porque quando eles terminam a presidência, depois, né, o Estado ele ainda continua mantendo. Sim, né? tem isso. Eles continuam ali, ó, mamando ali nas tetas ali. E também entender que o quesito de segurança ele também não é tão fácil apenas em botar mais polícias nas ruas, dar ensinar eles a ser, sei lá, mais brutos, mais ignorantes, sejam mais rígidos. Não sei o povo, não sei realmente o que até o povo quer da segurança. Porque isso até é muito mais profundo, porque isso vai mexer lá no sistema carcerário, que também tá lotado de gente. Como é que vai enfiar mais gente? O nosso presidente que bateu tanto na tecla da segurança, botar na cadeia e tal, não vai de direitos humanos, que nada. Ele aprovou o pacote anticrime, né? Que no caso, querendo ou não, assim, de certo modo, se você olha por cima, meio que facilita, diminui algumas penas, faz com que as pessoas tenham mais direitos, entendeu? Na cadeia. E realmente é aquilo, ele fez todo um discurso para... Beleza, eu entendo, né, o fundamento disso, porque realmente o sistema carcerário tá abarrotado, né? Exatamente. Só que ele sempre estava falando que não ia manter vagabundo, por exemplo, que lá ele não tá nem aí pra quem tá lá, que se vira do jeito que dá. O que tem se tá entupido de gente? Fez errado, vai metendo lá. Então, realmente, é entender que o militarismo não tem o mesmo fundamento. De onde vocês cobram, não tem um resultado. Exatamente. Sacou? De onde vocês acham que vão ter o resultado, de onde vocês acham que tá dando, eles também não conseguem enxergar. E pro lado econômico também. O que foi o tal do milagre econômico? Por que foi recorde, mas do mesmo jeito não foi, o povo brasileiro não foi beneficiado com isso? Sabe essa questão de a gente pensar assim que, por exemplo, tá?
A gente tem aí agora um pacote, saiu um pacote aí, né? Com várias auxílio emergencial, auxílio para o caminhoneiro, né? Tudo isso aí. Em algum momento a gente vai ter que pagar tudo isso. O milagre econômico foi isso. Entende? Ali, regime militar, a gente estava na época do Garrastazu Médici, um opressor, um presidente assim, bem opressor. E aí veio, né? Sabe, essa questão que eu estava falando da globalização, né? Deu uma alavancada no mundo, no Brasil e tal. Foi bem isso naquela época, né? Então aí vem o pessoal falar milagre econômico, porque o Brasil realmente deu, né, uma alavancada, né? Deu um salto. Cara, mas depois ele entra, o Garrastazu Médici, depois vem mais 2 presidentes, e aí vem o José Sarney. Entende? Então deu um salto, beleza. Altas construções, obras faraônicas, construção de rodovias, de pontes, tal, mandando ver, tal. O Brasil ganha a Copa, né? 70, tal, e todo mundo feliz. Quando o povo está feliz, que tem dinheiro no bolso, cara, isso dá uma alegria. Assim, é como se desse uma respirada no povo brasileiro, sabe? Poxa, agora estou feliz, vou comprar. Quer ver o momento? Estados Unidos, 1929, né? Um pouco antes da crise de 1929. O que tinha acontecido? Estados Unidos super bem, tal, mandando, né? Tinha terminado a Primeira Guerra Mundial, então, né, mandando, fabricando, altas indústrias, os bancos, tal, injetando dinheiro, a galera comprando, né? Depois veio a crise de superprodução, né? Veio a superprodução, tal, Estados Unidos quebra. Cara, a gente só não... Gente, sério, eu não sei como é que o Brasil ainda não falou assim, cara, tá, eu tô quebrado, gente, eu não sei mais, não sei mais como... Sem condições, não tem mais como. Entende? Porque Estados Unidos quebrou. Estados Unidos quebrou. E aí depois veio o Roosevelt, né? Foi ali alimentando, dá uma balançada ali nos Estados Unidos e tal, e os Estados Unidos voltam, então. E o Brasil, gente? O Brasil, a gente não tem um minuto de paz nesse país, não é? É o tempo todo, assim, a gente nessa linha, assim, ó, entre o caos, sabe? A gente sempre tá nessa linha tênue, né? Sabe? Vamos andando ali na Berlim. O ruim e o pior, sabe? A gente não tem um minuto, assim, acho que só no Natal que a gente consegue, na época do Natal ali, Ano Novo, que a gente consegue, Black Friday, a gente consegue respirar e ser feliz. Porque, cara, não tem, sabe? A nossa economia sempre tá assim, a gente sempre tá nesse balanço, sabe? Na corda bamba tal, e vamos caminhando dessa forma. Entende? Não tem um minuto que a gente pode olhar, não, agora vai dar certo. O Plano Real deu super certo, né? O governo do Itamar Franco, que foi com o FHC, e depois deu uma estabilizada tal. Aí logo aí o FHC fica 8 anos, né? Tal, deu uma organizada nessa economia tal. Entre o Lula, acho que foi o momento que o Brasil teve assim bem, sabe? Porque depois, cara, olha, eu defendo as mulheres, né? Eu não vou dizer, eu sou feminista. Eu penso nessa questão do feminismo, tá? Mas calma, né? A gente tem que pensar o que é o feminismo, porque hoje tudo você tem que falar com calma. Eu penso nisso. E eu gostaria que uma mulher tivesse na presidência, tá? E eu apostei na Dilma Rousseff. Cara, mas não foi. Infelizmente não foi ela. Entendeu? Ela não conseguiu, né? Novamente a gente cai, né, numa crise econômica muito grande, entendeu? E aí depois vem o Temer, dá uma respirada, tal, e agora o Bolsonaro, aí com uma pandemia. Qual o momento que a gente conseguiu respirar, gente? Não Fala tem pra paz, mim. não tem paz, velho. Não tem paz. Ó, José Sarney foi... Meu Deus do céu. O que o José Sarney fez de bom? Só a Constituição. Ele pegou ali, eu tenho que fazer uma Constituição agora aqui, galera, né? É o que eu tenho que fazer. Né? É o que eu tenho que fazer. Uma gracinha a Constituição de 1988, gente. Você pega ela assim, você vê, sabe? Ela é redondinha, sabe? Ela vai lá, fala. É uma graça a Constituição, sabe? Depois, José Sarney, Collor de Mello.
Cara, Collor de Mello, velho. 2 anos, lá vem o impeachment, tal, todo o processo novamente. Aí veio o Itamar Franco. O Itamar, ele só se garantiu por causa do FHC, né? Aí a FHC vem, pensa no plano, tal, lança o negócio. E aí a gente está caminhando já para o século XXI, né? Porque a FHC foi de 94, 95 a 2001. Pronto. Então a gente já tá entrando ali no século XXI, né? Itamar Franco, tal, FHC, ele fica 8 anos, tal, e depois vem Lula. Foi o primeiro governo de Lula, tranquilo, mas porque pegou arrumadinho o negócio, né? Conseguiu garantir e veio o pré-sal. Descobriram o pré-sal, né? No Rio de Janeiro e tal. Mergulharam, cara, Brasil no top, né? No topo aí. Veio também, a época não foi da Copa, foi das Olimpíadas, né? Sim, ele já é nomeado em 2016 no governo Lula ainda. No governo Lula, né? E beleza, pô, a gente tava super feliz. Entende como é que a felicidade ela é interessante? É a mesma coisa. A gente tava conversando sobre essa questão de depressão. A mesma ideia. Quando você tá muito mal, cara, parece que as coisas não fluem. Não é? Dentro de casa, no seu trabalho e tal. Agora fica feliz. Você vê, as coisas começam a fluir, o negócio começa a andar, você tá super bem no seu emprego, no dinheiro e tal. Né? O Brasil é desse jeito. Então, quando a população está bem, está com dinheiro no bolso, tem como se alimentar, cara, a gente dá uma respirada. Agora, quando o negócio começa a deteriorar, gente, é só ladeira. É ladeira abaixo, cara. A gente... Sabe aquele meme que tem uma menininha que ela empurra o pai no como é que chama? Do escorregador, ela empurra o pai. Depois ela mesma vai lá e se empurra pra ela. A gente é igual a menininha. A gente tem que ficar se empurrando pra ver se o negócio... a gente mesmo que se empurra pra baixo, sabe? Só ladeira abaixo. Assim, como o Brasil vai, reage aí, por favor. É desse jeito, reage, meu filho. Mas assim, tem uma coisa assim, eu sou muito esperançosa, sabe? Pra tudo. Em alguns momentos sou pessimista, mas... Às vezes não tem como. Então a gente também tem que ser um pouquinho, né? Mas assim, eu sou muito esperançosa com as coisas, sabe? Eu acho que 2023 está aí, a gente. Daqui a pouco, cara, já falta quanto tempo agora? Agosto, setembro, outubro, novembro? 5 meses, cara, pra gente finalizar o ano. Vamos colocar 4, porque dezembro não conta, né? Dezembro a gente já tá no oba-oba, né? 4 meses pra gente finalizar o ano, daqui a pouco a gente tá aí com o novo presidente. E eu acho que a gente tem que apostar, sabe? Nessa questão da política. A gente não tem outro caminho. A gente tem que escolher alguém, né? E a gente tem que apostar em uma pessoa boa, que esteja realmente nos representando lá em cima. Entende? Mas que ele também olhe para quem está aqui embaixo. Olha, cara, eu preciso ajudar essa galera toda aqui, ó. Tá? E a nossa esperança tem que ser essa. A gente precisa ter esperança para esse país. Porque se a gente mergulhar numa deprê, ninguém aposta, ninguém faz nada para um país melhor, entende? Eu não vou ter esse olhar de professora, de olhar, não, eu preciso ajudar aquele garoto, eu preciso ajudar aquele garoto a passar de ano. Né? Agora, no final do ano, vai ter isso, né, galera? Ó, vai ter isso aí, não. Mas eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa por ele, entendeu? Pô, a gente tá saindo de uma pandemia, deixou todo mundo mal, a gente perdeu, cara, a professora Elisângela, entende? Num momento assim, pô, todo mundo triste e tal. Então, imagina tudo isso, né? Então, agora é hora da gente parar para pensar e, pô, vamos apostar em alguém que vá realmente mudar esse país, sabe? De olhar e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa por todos, né? Por todo mundo que está ali esperando. Ô, professor, e quando a gente pensa justamente nas nossas opções de voto hoje em dia, no momento a gente só consegue pensar, querendo ou não, em esquerda e direita. Você acha que ainda dá tempo de surgir uma terceira via que venha com força, que venha para competir com esses dois lados? Sinceramente, não. Não vejo isso, essa terceira via vindo para poder, sabe, sair dessa polarização. Eu acho que a gente vai ter, no final, ainda, Bolsonaro e Lula, né? E aí tem essas opções. Mas, como eu falei no começo, a gente tem que pensar no Congresso Nacional. Como que vai ser a composição do Congresso Nacional? Entende? Principalmente, tá? E aí eu estou falando do Senado e da Câmara dos Deputados, né? Como que a gente vai compor esse Congresso Nacional?
Então, gente, sentem a bunda na cadeira, cara, no sofá da tua sala e assistam essas, pelo menos uma vez, entendeu? Assistam essas propagandas políticas que vão ter. Escutem o que esses caras têm para falar. Realmente, às vezes eles falam e vão aplicar muito pouco, tá? Mas os debates são importantes. É importante que eles participem desses debates, tanto Lula quanto o Bolsonaro, entendeu? Tanto os outros, o Ciro Gomes, cara, o Ciro Gomes, ele é meio doidinho assim, mas ele tem umas ideias legais. Escutem o que o Ciro Gomes tem para falar, entende? A Simone Tebet, né? A gente não teve a oportunidade de ouvir essa mulher ainda, entende? Além de outros candidatos que vão vir aí, né? Tem o Eimael, que nunca desiste, né, cara? Nem ele acredita. Ele vai vir de novo, tá? Ele nunca desiste. E esse ano, Ó, ele é esperançoso, cara. Isso é legal, e esse né? ano não teremos Marina, né? Disputando pra presidente. Esse ano não teremos Marina, mas ela vai vir como deputada federal. Será que agora Né? vai? Será que agora vai? E é uma cabeça pensante aí para essa Sim. questão do meio ambiente, gente. Exatamente. É que é outro momento, sabe, coisa que a gente está tendo que enfrentar. A gente está vendo, acompanhando aí a Europa. Cara, a Europa, ela tá em chamas. Literalmente em chamas. Entende? Nosso país aqui, com a Amazônia, com aquela... Pantanal, não sei se vocês viram os jacarés ali que estavam... Vocês viram? Sim, Os sim, jacarés estavam ali pedindo água, cara, sabe? Sim. Então, quer dizer, alguém tem que pensar nesse meio ambiente, né? Nós não podemos só ser agroexportador. A gente precisa pensar aqui o que a gente tem, né? Como é que a gente vai fazer? É a agroexportação, é a indústria, é a educação. Então, precisa de cabeças pensantes, sabe? E eu sei que a galera recebe bem para estar lá, para estar ali dentro, né? Tem uma galera que quer só estar ali dentro, só para poder usufruir disso, sabe? Mas pensar em pessoas sérias, que, cara, vamos pensar o que a gente pode fazer para esse país andar, né? E a gente tem que apostar nisso, sabe? Professora, como você estava falando, não tem jeito. Chegar no final, também eu acredito que não teria a terceira via. Eu acho que não vai ter força suficiente. Não vai ter. E mesmo quem não quer nenhum dos dois, não tem a coragem de votar na terceira via com medo já de dar merda no futuro. É verdade. Sacou? Então acho que é Verdade. muito isso que vai acontecer. Não tem jeito, vai ser Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro já vem... se você pesquisar Bolsonaro ameaça a democracia, vai aparecer um monte de denúncia internacional do Bolsonaro. Você acha que realmente tem a chance? Porque nos Estados Unidos também, tipo, você pensa, pô, lá rolar um golpe, mas né, o Donald Trump, né, convocou a galera e todo mundo caiu lá pra dentro do Congresso. Você acha que aqui vai acontecer? Eu tenho certeza que vai rolar uma invasão. Quase certeza que o povo vai querer, vai ter alguma treta. Mas Eu você também acha acho. que a questão do golpe em si, conseguir derrubar, você acha que consegue? Olha, as nossas... É engraçado que eu estava esperando por essa pergunta. As nossas instituições, elas são muito fortalecidas, tá? E aí as instituições que eu estou falando, os poderes, tal, é muito fortalecido, né? Eu não sei se para o Bolsonaro isso seria interessante, ele dar um golpe, entendeu? Para ele, pensando no futuro, tá? Mas eu também tenho medo de acontecer alguma coisa em relação a isso. Tanto da parte dele, quanto da outra parte. Tá? Da outra parte, hoje, a gente tem a maioria dos países da América do Sul está com governo de esquerda. Você está entendendo? Então, para poder fazer uma aliança, né, também não é só um sonho, isso aí pode acontecer. Né? Então, a gente tem que pensar nos dois caminhos. Entende? Essa questão da esperança, de pensar assim, pô, a gente precisa ter uma esperança de alguém que realmente vá pensar corretamente, né? E, pô, para que eu vou dar um golpe, cara? Destruir o país, né? Deixa eu recolher minha bolsinha aqui, deixa eu sair. Pegar meu banquinho, sair tranquilo, entendeu? Faz aí um bom governo, então, né? O que eu pude fazer, tá aí, entendeu?
ou quem vai entrar, ou o outro que perder, né? Que no caso Lula, caso o Lula perca, pensar da mesma forma. Então, o Bolsonaro vai lá, continue tentando fazer alguma coisa por esse país. Entendeu? Agora, eu tenho muito medo, Pedro. Tenho muito medo de que isso aconteça, sabe? Tipo uma tomada da Bastilha. Tenho muito receio de que isso realmente aconteça. Não, vamos tomar o poder, vamos, sabe? Chamar a população. A população brasileira está aí, gente. Ela sabe? Ela é aquela população assim que chama para briga, ela vai. Entendeu? Teve um tempo atrás que eles estavam brigando, a população brasileira brigando por os portugueses, né? Não tinha? Um criticando o outro, porque você tiraram o ouro daqui, roubaram o nosso ouro, devolve o nosso ouro, não sei o quê, entendeu? A população brasileira, ela é disso, né? Agora, e aí pode vir uma guerra civil, né? Então, eu acho que tem que ter cabeça fria nesse momento. Por isso que é importante vocês, quem quer que seja, sabe? Cuidado ao falar, entende? Muito cuidado ao falar. A gente assistiu o cara lá que morreu, né? Cara, por causa porque eu defendo o Lula, o outro defende o Bolsonaro. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar daqui para frente. Essas eleições, elas vão ser violentas, né? Ninguém quer perder a sua vida por causa de Bolsonaro. Vocês acham que eles conhecem, sabem que a gente está aqui? Não sabe nem que a gente está aqui, cara. Entendeu? Falando sobre isso. E quantas pessoas estão falando sobre isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar. É melhor até que você nem fale em quem você vai votar. Nem fale. Entende? É a sua concepção, são as suas ideias, sabe? Em que você acredita, vai lá, vota, pronto. Entendeu? Porque eu tenho muito medo, Pedro. Medo mesmo de acontecer isso. E não tem como a gente prever, né? Tem muita gente falando sobre isso, mas não tem como a gente prever, né? Sei lá o que o Bolsonaro vai fazer, ou o que o Lula depois também vai fazer. Entende? Não tem como prever isso, né? A gente, né, fala sobre os dois e a gente vive agora o governo Bolsonaro e o que aconteceu bastante, né? O governo Bolsonaro, o dólar bateu lá em cima, foi recorde, né? Assim, eu não sei dizer mesmo se o Bolsonaro tá gostando disso, se ele, tipo, não tá esquentando tanta cabeça, não esquentou tanta cabeça quando tava aumentando. Tanto que eles, a área da agroexportação, pô, é um dos pilares da divulgação dele. É recorde. É recorde de lucro. Mas por que é recorde de lucro? Por causa do dólar. E quem se tora aí no final das contas é o povo lá de baixo com o dólar alto. Né? Então, eu vejo que o dólar, né, subindo, não tem uma preocupação, pelo menos que eu vejo, acho que até que ele tá gostando. E também, isso também até reflete também na gasolina, que a gente tá vendo, também ele tá batendo até porque ele sabe que vai pesar durante a campanha dele a gasolina. Abaixou bastante, já voltou a aumentar um pouquinho, alguns lugares você já vê que deu uma subidinha assim de alguns centavos, mas baixou muito. Você acha que é totalmente proposital o dólar alto? A gasolina tá alta, eu acho que realmente ele não tem culpa. Eu tava vendo um vídeo desse nos Estados Unidos, a gasolina lá tá quase $5, também não é barato, entendeu? Lula vem também querendo falar, por que a gente, se a gente paga em real, por que tem essa dolarização do petróleo? Entende? Tem toda essa questão. Mas eu vejo que não tem essa preocupação do dólar, e o dólar interfere em tudo pra gente. Um litro de leite a R$8. Isso tá por causa do dólar, por exemplo. Entendeu? Você acha que tem como resolver? O Bolsonaro tá tentando resolver isso, não tem nenhuma preocupação. Se viesse outra pessoa, ele teria mais preocupação em abaixar o dólar, em valorizar a nossa moeda. O que você acha que daria pra fazer, ou que se dá pra fazer já tá sendo feito? Olha, eu sou péssima nessa parte econômica, tá? A parte econômica eu não manjo muito, não. Mas eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo lá fora. Eu acho, né? Essa questão da gasolina, com a guerra da Ucrânia, com a Rússia, eu acho que também isso acaba
Pô, a gente está de um lado, a Ucrânia, a Rússia está do lado ali dos maiores exportadores de petróleo, né? São os países ali da Arábia Saudita, aquela galera ali. Então, assim, eu penso que o Bolsonaro ainda tenta dar uma segurada nisso tudo. Penso, entendeu? Mas também acho que é uma questão, uma campanha eleitoreira aí, sabe? Uma questão eleitoreira ali para que ele possa, as pessoas comecem a apostar nele, né? Que, pô, o cara foi lá, Pedro, sério, R$ 8 a gasolina, tava 7,49, quando foi a última, né? Quase R$ 8, cara. Entende? Então, assim, pô, abaixar para 5, cara, quem é que não vai acreditar no presidente? Pô, eu falei que eu ia baixar a gasolina, eu baixei a gasolina. Você está entendendo? Agora, essa questão assim do dólar, eu sinceramente eu não sei, gente, como é que a gente não sei como é que ele pode fazer para dar uma balanceada, para poder ajudar, né? Assim, pensar numa questão mais protecionista aqui para o país, entende? Valorizar mais as nossas indústrias, né? A questão a agricultura, a gente nem é o que manda no Brasil. Isso desde sempre, né? Desde sempre é a agricultura que manda no Brasil. Então, assim, eu não sei como é que a gente pode fazer, apostar mais na indústria, né? Talvez seria um caminho, entende? Não sei. Sinceramente, sobre essa questão do dólar, eu não sei falar muito. É realmente muito difícil, é uma dúvida que eu sempre tenho. Eu não sei como é que funciona o dólar. Por que uma valoriza, por que a outra desvaloriza? Eu realmente não sei entender isso. Eu precisava Entendeu? entrar nessa área mais econômica do Brasil, que não é uma área que me interessa, até porque eu sou de humanas. Sim, né, então, assim, eu nunca me perguntei assim, pô, o dólar tá alto, mas eu entendo que o dólar alto, isso acaba nos prejudicando, Sim. né? Mas como que ele pode fazer para estabilizar mais a moeda aqui e valorizar mais a nossa, realmente eu nunca parei para pensar nisso assim, sabe? Qual a estratégia que ele pode utilizar? E você acha que a diminuição do valor da gasolina, depois vai chegar pro valor pra gente? Uma hora vai chegar pra gente pagar? Vai. Tudo isso que está acontecendo, diminuir a gasolina, aí agora tem essas medidas, né? Passou ali pelo Congresso agora, né? Tem uma coisa interessante, gente. Pode vir Bolsonaro, pode vir Lula, tá? Quem vai mandar é o Centrão. Ali dentro, quem manda é o Centrão, tá? Aquele Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, cara, eu ainda apostava, assim, em termos de conhecimento, mais no Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha era um cara muito inteligente ali. Ele sabia tudo ali dentro. Ó. O cara sabia tudo. Manejar tudo aquilo ali. O Arthur Lira também é nessa pegada. E o Arthur Lira é do Centrão, né? Então pode vir qualquer um. Mas quem manda ali no Congresso é o Centrão. Entendeu? Qual foi a pergunta, gente? Se o valor depois vai chegar pra gente pagar essa sim. diminuição. Então, como todas essas medidas passaram ali pelo Congresso, né? E teve toda essa conversa aí agora, uma hora ela vai vir. Eles vão segurar até o final do ano, né? Até porque o Bolsonaro, a gente não sabe se ele continua ou se ele fica até o final do ano ou não, né? E depois, quem pegar a bomba no ano que vem, vai ter que segurar a bomba, entendeu? Para mim, isso é uma questão eleitoreira, tá? E que deu super certo. Eu adorei. Eu amei a gasolina ter diminuído o valor. Entendeu? Porque facilita muitas coisas, tá? O Brasil, ele é feito por rodovias. Entendeu? Então, as mercadorias, elas chegam pelas rodovias. E essas rodovias precisam dos caminhoneiros, né? E os caminhoneiros precisam do combustível. Entendeu? Eu não quero uma coisa mais barata dentro da minha casa? Lógico que eu quero. Eu não quero ir trabalhar de forma mais tranquila, que meu salário sobre para que eu possa ir ao cinema. Entendeu? Eu quero isso. A gasolina lá em cima, ela vai aumentando tudo. A gasolina puxa tudo.
Entendeu? Então fica complicado. Eu amei, valeu, Bolsonaro. Eu amei, gente, sério. Mas a gente sabe que foi uma medida eleitoreira, né? Para ele se manter ali no poder, para as pessoas acreditarem no que ele está falando, né? A questão do Bolsonaro, a gente também vê que pesa muito, muitos erros dele, sacou? E eu digo na parte que ele gosta muito de fazer o tal de 100 anos de sigilo. Isso também já não é uma forma dele mostrar que tá fazendo merda? De que tá lá, que se o povo ver, não vai gostar? Porque, tipo, beleza, o dólar é bem certo, que a gente não sabe realmente se ele tá querendo segurar, se ele tá gostando, entendeu? Mas quando ele bota 100 anos de sigilo em quase tudo que ele faz, ele não quer mostrar cartão corporativo, não quer mostrar nada, isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma E coisa. ele pode mesmo fazer isso? Pode. Se o Lula vier, o Lula já disse que se ele entrar, ele vai derrubar esse sigilo. Ele também pode derrubar? Pode. Porque eles são movidos por decretos, né? São decretos, e o decreto é feito pelo presidente. Então eles podem fazer isso. Entendeu? Agora, cabe aí à população, né, fazer essa leitura. Falar, cara, por que o cara está escondendo isso? Mas eu também entendo, tá, gente? Eu sempre tem essa parte. Eu entendo que o Bolsonaro, ele é chicoteado pela mídia. Cara, não tem nada que passe. Não tem nada. Tem perguntas até toscas, sabe? Não tem nada que não passe, né, pela mídia ali para poder atacar o Bolsonaro. Entendeu? Ele é atacado do começo ao fim. Entendeu? E aí, talvez por isso ele fica com esse manter o sigilo. Mas não seria mais fácil ele falar, vamos aqui, gente, ó, eu não vacinei. Eu não quis vacinar. Tá? Galera, eu posso gastar, sei lá, 1 milhão no meu cartão. Eu posso gastar. Tá aqui. Isso aí é uma lei que tem. Pronto. Seria mais fácil, né? A transparência de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa de um governo transparente. Mas é um governo transparente, gente. Tá? Para mim, nenhum desses que passaram até hoje não foi né, durante esse período da redemocratização, que aí o José Sarney para cá, para mim, todos eles pisaram do tomate, fizeram besteira. Todos. Entende? E não teve ninguém transparente de falar assim, não, gente, tá aqui, ó, eu gastei com isso, tá aqui, a gente vai fazer dessa forma, entende? E o governo Bolsonaro é o governo que eu mais vejo, assim, que ele, esconde não, mas fala que vai, a coberta, sabe? Não, a gente, cartão corporativo, vacina, é o que mais fez isso, né? Pelo meu conhecimento, é o que mais escondeu essas coisas, assim, entendeu? Não, e realmente ele é muito batido mesmo pela mídia. A gente consegue ver que um tempo atrás teve toda aquela polêmica da vacina da AIDS, né? Que é a vacina da AIDS e tal. Ele também, né? Pô, Bolsonaro, você também podia, não, né? Pô, aí foi sacanagem mesmo. Não, ele mesmo também não se ajudou. Ajuda, cara. Porque, pô, fica falando umas besteiras, cara. Mas eu e o Igor, né, a gente participou do negócio da ONU, a gente sabia, e era bem recente, a gente sabia que o povo ia bater na gente por causa disso, a gente foi atrás. E, cara, a fala não era dele. Ele leu uma matéria da Veja, e depois a Veja veio bater nele, que ele, né, provavelmente a Veja sabia que ele ia querer ler aquilo. Aí ele falou, a Veja falou, e bateu, o que o Bolsonaro falou? Mas o Bolsonaro, não é que ele falou o pensamento dele, ele leu uma reportagem, sabe? Entendeu? Então, realmente é entendível mesmo toda essa parte. O pessoal martela o Bolsonaro assim, cara. Não deixa o cara falar. Entende? Eu entendo. Tudo isso daí é aquela questão da gente ter esse olhar assim. Pô, eu entendo por que estão fazendo isso, né? A Globo perdeu muito com a chegada do Bolsonaro no poder. Entende? E a Globo, ela mandava, né, gente? Então, agora, o poder dela já deu uma baixadinha ali. Entendeu? Menos com a novela Pantanal, né, gente? Falar nisso... Voltou bombando. Falar nisso, vocês estão assistindo Pantanal. Juma Marruá, né? Meu Deus. Entendeu? Agora, assim, ele é massacrado pela mídia, cara. Massacrado, entendeu? Observem o seguinte, toda vez que a Globo, né, fala alguma coisa do governo, aí fala assim,
Nós perguntamos para o Poder Executivo, lá, como é que chama? Para o Palácio, né? Perguntamos para o Palácio e eles não nos deram a resposta. Todas as vezes eles não vão dar nenhuma resposta para a Globo. Ela continua insistindo e ele não vai dar. Pode ser qualquer assunto, gente. Ele não vai falar. Entendeu? E tem coisa que, às vezes, quando sobra alguma coisa, que acontece algum ato, alguma resposta, eles frisam. Por exemplo, o deputado bolsonarista fez ou falou tal coisa. É verdade, é verdade. Eu quero, se o Lula chegar no poder, você acha que vai ser assim também? Entendeu? Então, eu estava ouvindo uma reportagem falando sobre essa questão do jornalismo, né? Que o jornalista ele tem que ser imparcial. E aí a pergunta foi, e hoje os jornalistas eles estão imparciais? Né? Com tudo isso que está acontecendo, será que tem essa imparcialidade? Entende? Mas eu também entendo que os jornalistas também, né, saiu uma matéria aí dizendo que a imprensa brasileira foi um período muito tenso para a imprensa brasileira, entendeu? No governo do Bolsonaro. Sim, né? entendo, Talvez sim. seja por isso, né? Aí a gente vê que tipo, o Bolsonaro peca em muitas partes. A gente né, comentou. A imprensa bate muito, mas ele também bateu muito na imprensa. Entendeu? Teve um porquê, ele ameaçou. Toma lá da cá, né? Então, houve uma ameaça, ele queria dar uma segurada na imprensa. Ele teve alguns. Depois ele, né, deixou baixo, viu que isso, né, não ia ser muito bom pra ele. E a gente vê uma coisa que ele se vangloria muito, que não tem corrupção. Ele nunca está envolvido em corrupção. Né? Ele sempre fala, não estou envolvido em corrupção. Mas todos em volta dele estão envolvidos. Mas ele não. Aí a gente vê, durante o governo do PT, foram as 2 maiores operações contra a corrupção que teve, Mensalão e Lava Jato. Então também pesa muito. Para ele pesa muito. Você tá vendo como é que a gente precisa de cabeças novas? Porque tá todo mundo envolvido, cara. Tá todo mundo, a gente fala de Lula, o Lula estava envolvido lá, né, nessa questão da Operação Lava Jato, Mensalão e etc, né, o governo dele, né? Aí a gente passa pro Bolsonaro, aí tem os filhos do Bolsonaro, tem não sei o quê, tem mais não sei o quê, tem o ministro da Educação, papapá. Pô, tá todo mundo envolvido, cara. Entende? Então a gente precisa de cabeças novas que não pare para pensar, cara, não, aqui não pode ter corrupção, gente. Vamos melhorar toda essa gestão pública, né? Para ver se o país vai para frente. O Brasil é tão lindo, cara. Tão bom. A galera, sabe? Enfim, né? Porque também a gente até vê em 2010 Dilma e Aécio ali naquela disputa, todo mundo se matando ali, entendeu? Tipo assim, uma guerra entre os dois. Os dois caíram no Lava Jato. Agora me fugiu o nome. Quem foi o ministro que bateu o martelo autorizando o impeachment da Dilma? Que autorizou a votação? Foi o Gilmar, não? Não lembro agora. Não lembro. Mas ele também caiu no Lava Jato. Tipo, tava todo mundo caindo na mesma coisa. O Eduardo Cunha que abriu o processo, isso, né? Isso, Mas isso, o isso. Eduardo, ele era chefe do parlamento, né? Exatamente. Então você vê que, tipo assim, igual todo mundo fala, enquanto a gente tá se matando, provavelmente eles devem estar todo mundo sentado numa mesa redonda, jantando junto e combinando os negócios. Exatamente. Enquanto eu tô aqui, cara, não sei o que lá. A gente, assim, lá em casa, a gente não discute mais sobre política, sabe? Não sobre política. Uma coisa é política, outra coisa é político, né? A gente não discute mais sobre político, porque a gente já entendeu que cada um ali tem o seu voto, entendeu? E eu acho que tem que ser assim. Dentro das famílias, se não for todo mundo para o mesmo candidato, se ali dentro da sua família você está votando em Bolsonaro, sua mãe em Lula, cara, nem discute sobre isso. Nem entra no assunto, entendeu? Vamos falar sobre, sei lá, Copa do Mundo. Não, e detalhe, ainda tem a Copa do Mundo, hein, gente? Uhul! Ainda tem a Copa do Mundo. Né? Gente, agora para pensar. Olha a releitura da história. Se fosse no meio do ano, ia ser totalmente diferente. Já pensou se o Brasil ganha essa Copa?
Não, ainda vai ser. A questão é que a Copa ainda vai ser, tipo, depois das eleições. Mas se fosse no meio do ano e ganha. Não, mas mesmo sendo depois das eleições, quem vai estar no poder ainda é Ainda Bolsonaro, realmente, né? ainda. Então, Né? Realmente, então acho que realmente a postura que a gente tem é realmente ser mais tolerante e ter esse ser mais cuidado. tolerante, gente, ter esse cuidado. É conversar sobre política e não sobre político. Exatamente. Porque, querendo ou não, todo mundo já tem seu político de estimação. Antes era muito batido, todo mundo falava, o Lula, você tem seu político de estimação, todo mundo falava do Lula. E hoje tá todo mundo com o seu debaixo do braço, querendo levar pra onde for. Exatamente. Entendeu? Então, realmente, acho que todo mundo tem que ter esse cuidado mais. 2018... Cara, onde você ia falar, pô, na minha família teve briga. Eu fiquei 2 anos, 3 anos sem falar com o tio, primo, sei lá, diabo das contas. Então é realmente... Não vale a pena, gente. Não vale a pena. O que vale a pena é a gente pensar em alguém que, né, cada um da sua maneira, que possa estar lá nos representando, mas pensar no parlamento, na composição do parlamento. Isso aí vai fazer uma diferença muito grande, né? Congresso e Senado, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, entende? E cada um fazer a sua parte, né? Sim. Fazendo a sua parte. Tá tudo bem, você vai votar em Lula, você vai votar em Bolsonaro, tá tudo bem, você vai votar em Ciro, né? A gente fala só de Lula e Bolsonaro, mas é porque a gente já sabe o que vai dar lá na frente. Né? Né? A gente mas, sei lá, sabe, conversar sobre as ideias, né? A gente vai falar de políticos, então vamos lá, vamos ver quais são as ideias dele, né? Não ficar atacando, porque não vai adiantar nada, gente. O ataque não vai adiantar nada. A gente só vai disseminando mais ódio, para chegar lá no dia das eleições, acontecer sei lá o que vai acontecer nesse dia, né? Enquanto a gente tá brigando com os parentes, eles estão numa mesa redonda, jantando e combinando comendo negócios. Picanha lá, né? Lá do Gustavo Lima, lá, o frigorífico lá do Gustavo Lima. Não tem o frigorífico do Gustavo Lima? Sim. A picanha lá de R$2.000, cara. Quem é que come? Não é maluquice? Enquanto a galera tá aí sofrendo pra comprar um chuchu, cara. Exatamente. Um ovo, velho, um leite. É maluquice. Né? Professora, muito obrigado pelo papo. Eu acho que você conseguiu solucionar dúvidas de muitos, a minha dúvida, a dúvida do Valentim, de toda a produção que está aqui. É um assunto que deve ser debatido. É igual a gente estava falando, a gente veio aqui para falar de política, a gente não veio para falar de político, veio realmente dar uma esclarecida na cabeça do povo. O que é o deputado, o que é o Senado, já que vocês estão fazendo isso, o presidente serve para quê? E por que a gente tem que pensar no passado e hoje, entendeu? Toda essa interferência, então muito obrigado, quero agradecer. Gente, eu que quero agradecer, assim, eu fui pega de surpresa realmente, tá? Quando vocês me chamaram, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz. E é engraçado que eu me preparei assim, né? Porque é muita história, né? Muita história, né? E assim, eu me preparei para chegar aqui e falar mais coisas, mas assim, o papo foi tão agradável, tão bacana assim, que eu acho que não dá para sanar tantas dúvidas não, mas é legal a gente entender que o processo político ele tá aí e ele vai acontecer, né? E ele vai acontecer nas urnas, né? E a gente tem que apostar nessas urnas. Entende? Não tem outra maneira. A gente não pode votar por papel, né? Que seja auditável. Que alguém vai lá e verifique que realmente está acontecendo tudo certo, que o processo seja limpo, né? Isso é democracia. Então, assim, é o que a gente tem que pedir. É como você está falando, cada um na sua, a gente pensar num país melhor, né? Pensar em coisas melhores, ter essa esperança de um país melhor, né? E é isso. Mas eu que agradeço muito, tá? Amei estar aqui com vocês. Aliás, amei revê-los, né? Amei revê-los. Com certeza. Paulo. Então, gente, muito obrigado. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Pods Higienização e Limpeza e também a De Quebrada Barbearia, tá bom? O Instagram deles passou aí na tela agora, beleza? Então, muito obrigado a vocês que acompanham a gente até aqui. Divulguem, se inscrevam no canal, dá uma curtida também. Dá também uma atenção lá no nosso Instagram, beleza? E é isso. Muito obrigado. Falou! Falou, galera.